Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo este momento de oração, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos diante dessa cena da cura dos 10 leprosos, Jesus que vem passando, e na divisa entre a Galileia, ou seja, o reino de Israel, e a Samaria, um povo amaldiçoado, segundo a crença dos judeus, Jesus realiza ali esse milagre, curando 10 leprosos. A lepra continua presente no meio de nós ainda nos dias de hoje, mas hoje com tratamento. A lepra hoje se reveste de um novo nome, hanseníase, mas é uma doença que desde os tempos bíblicos causa temor, porque é uma doença que vai mutilando a pessoa, que vai retirando dela a sua dignidade, vai inclusive desfigurando a face daquele que a contraiu. Nos tempos bíblicos, o leproso era colocado para fora da cidade. Ele era arrancado à força do seio de sua família, até mesmo dos seus compromissos sociais, e não importava se fosse um homem de posses ou não. Uma vez leproso, era considerado maldito. Tanto que o leproso, ao passar pelos caminhos, ao cruzar uma vila, ele tinha que alertar aos demais quem estava passando por ali. E assim sendo, passava aos berros: leproso, 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 para que ninguém se aproximasse. Na sua grande maioria, viviam em grupos, de modo que pudessem se ajudar uns aos outros, viviam nas cavernas ou abandonados pelas matas. Mas estavam ali, naquele dia, às margens do caminho, e ouviram dizer que Jesus de Nazaré passaria. Já sabiam da fama de Jesus. Já sabiam que Jesus era um grande profeta. Já sabiam das muitas curas que Jesus tinha realizado. E eles não temeram. Na esperança de receber a cura, eles gritaram: Jesus, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Ora, a primeira coisa que denota esse pedido daqueles homens é fé. Caríssimos, é essa fé na pessoa de Jesus, o único que pode nos dar a graça da salvação e do céu, é nessa fé que nós devemos pedir a Deus as graças que nós necessitamos. Mas a primeira graça, o primeiro dom que nós precisamos pedir ao Senhor é o dom justamente da fé. Ora, nós precisamos crer de todo o nosso coração e com toda a nossa alma que Jesus é o Senhor. Precisamos permitir que a fé, dom de Deus, ilumine a nossa vida por inteiro. Onde a luz de Deus chega, o mal se retira. A lepra de hoje, muito mais do que uma doença física que continua existindo, é a lepra do pecado.
Aqueles homens, além da maldição da doença, eles também eram vítimas do pecado da sociedade, da exclusão, da indiferença, às vezes até do nojo. O pecado, hoje em dia, cresce a passos largos. Se nós olharmos os tempos em que vivemos e o compararmos com o tempo em que Jesus viveu e caminhou entre nós, hoje o pecado está infinitamente maior, generalizado. As pessoas, até um certo tempo, tinham receio de cometer coisas que, aos olhos de Deus, eram erradas. Hoje, as pessoas pouco se importam. A lepra dos dias atuais, ou seja, o pecado, ela está desfigurando os filhos e filhas de Deus. Vejam, aqueles homens pediram com fé e Jesus lhes responde dizendo: ide ao sacerdote apresentar-vos. Na obediência, aqueles homens foram. Acreditaram e obedeceram. A fé obediente trouxe a eles a cura. Mas vejam, nem todos os que estavam ali tinham uma fé madura. Obedeceram porque era o Senhor que estava mandando, mas simplesmente queriam aquilo que desejavam e só. Mas um deles, um samaritano, um estrangeiro, quando percebeu que estava curado, o que fez? Voltou até Jesus. Atirou-se-lhe aos pés e agradeceu. Esperança, obediência e gratidão. São 3 virtudes que nós precisamos cultivar. Esperança de que Deus fará no tempo certo. Obediência a tudo que Deus nos pedir, mesmo que Ele ainda não tenha nos dado aquilo que nós buscamos. E gratidão, apesar de todos os pesares. Ainda que não venhamos a conseguir a graça alcançada, gratidão. Como Jó, nós devemos dizer sempre: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Com essas 3 atitudes, caríssimos, e uma vida de fé pungente, com certeza nós chegaremos aos céus. Mas quantos entre nós recebemos as graças que pedimos, recebemos aquilo que nós no Senhor esperávamos e simplesmente viramos as costas, seguimos a nossa vida como se nunca tivéssemos sido agraciados pelos céus? Vivemos como se não conhecêssemos e amássemos a Deus. Isso é muito comum. Quantas pessoas eu já acompanhei que receberam verdadeiras graças e milagres da parte do Senhor e hoje vivem como se o Senhor não existisse? Quantos? Mas o Senhor é justo. Pode ser que o Senhor um dia pedirá contas dessa graça recebida, ou até mesmo que o Senhor retire essa graça. Eu não sei o que Jesus fez por aqueles outros 9, mas pelo que veio agradecer, o Senhor disse a ele: a tua fé te salvou. Ora, não basta apenas receber o milagre, é preciso perseverar no caminho do milagre. É preciso perseverar no caminho de Deus. Vamos pedir a bênção sobre este nosso dia? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.